A Coordenação de Extensão do Instituto de Letras abre inscrições para os seguintes cursos. Curso de Língua Espanhola Vamos Hablar, para estudantes de 14 a 20 anos, nível básico, 40 vagas. Francês, Gramática e Prática de Expressão Oral em Francês, 20 vagas. O aluno deve ter conhecimento correspondente ao nível A2 para acompanhar as atividades Francês para a terceira idade, Básico 1, 40 vagas. Básico 2, 20 vagas, idade mínima, 55 anos. Os cursos são gratuitos e as inscrições podem ser feitas no site www.ileel2.ufo.br/secle. Alunos do ensino fundamental de 17 escolas municipais de Uberlândia participaram hoje da última etapa do desafio Soletração, promovido pelo Instituto Algar. De caráter educacional, o evento de incentivo à leitura e à língua portuguesa teve provas individuais e em equipe. REPRETANTE, representante. Letra por letra, Laís fala corretamente uma das palavras selecionadas de surpresa no desafio promovido por um grupo empresarial importante da cidade. Conhecimento adquirido aos poucos por meio de estudos e atividades em sala de aula. Eu fiz os trabalhos com o jornal, eu recortava, colava, fiz muitos trabalhos, todo dia de terça e quinta, no dia desses jornais, aí a professora dava. Mariane também é destaque na arte de soletrar e representa bem a escola municipal onde estuda. Diagnóstico. D-I-A-G-N-O com acento agudo. S-T-I-C-O. Na terceira edição, a última etapa do desafio de soletração tem caráter educacional. No evento, alunos do ensino fundamental de 17 escolas municipais de Uberlândia mostraram os conhecimentos adquiridos sobre gramática e literatura. Este ano, as notícias impressas em um jornal local foram provas surpresas do evento, dividido em 3 etapas. A primeira etapa aconteceu na escola. Cada escola realizou uma atividade para escolher o aluno que representaria a escola. Depois nós tivemos uma atividade virtual e agora essa atividade presencial. Ação educativa que incentiva a leitura, a escrita, a interpretação de textos e motiva professores nas atividades de ensino nas salas de aula. Isso faz com que as crianças fiquem sabendo das notícias, tudo que está acontecendo. Principalmente, aí tem a parte de emprego também. Inclusive, já teve uma aluna que conseguiu já um emprego para a mãe. Eu montei com as crianças, as palavrinhas e no final dos horários a gente brincava, eles retiravam as fichas, dava para o outro colega tá lendo, tá falando a palavra, então assim, é bem proveitoso. E acontece na próxima quinta-feira, ou seja, amanhã, no Anfiteatro do Bloco 2A do Campus Umuarama, a palestra Biossegurança em Tempos de Ebola. O evento pretende alertar a população em como lidar, identificar e se proteger desta doença. E para falar sobre este assunto, eu converso agora com a professora Sandra, que é do Instituto de Química e também é presidente da Comissão Interna de Biossegurança da UFO. Professora Sandra, muito obrigado, prazer revê-la. E a gente vai falar de um tema que assusta o mundo inteiro. A gente vê casos surgindo nos Estados Unidos, em alguns países da Europa. E aí eu te pergunto, essa palestra que vocês vão fazer amanhã, ela é mais para se precaver, para orientar, ou realmente nós já estamos precisando se preocupar mais com a possibilidade de casos aqui no Brasil? Boa noite. Boa noite, eu agradeço a oportunidade de divulgar esses trabalhos, que a Comissão Interna de Biossegurança faz no meio da população, não é só o meio acadêmico, uma vez que é aberto para todos. Mas quanto à sua pergunta, eu entendo que cabe os dois. A população ela precisa estar alerta sobre quais são os sintomas, o que ela deverá fazer e também, não só o Brasil, mas eu entendo que todos os países eles devem receber treinamentos para situações como essas. E isso acontece? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Se por acaso alguma pessoa vier desses países contaminado e vier para Uberlândia, a nossa cidade está preparada para receber um paciente com suspeita de casos de ebola? Eu penso que não, porque de fato os treinamentos quanto à biossegurança para determinadas doenças é muito incipiente no Brasil.
contra o bioterrorismo, etc., é muito incipiente. O caso do ebola já há muitos anos tem na África e eu não tenho notícias de que no Brasil tenham se realizado treinamentos em biossegurança de forma efetiva. A Fiocruz, sim, é pioneira em biossegurança no Brasil, então ela estaria preparada, mas a Fiocruz é pouco diante da imensidão do país. Eu penso que deve ter uma política em biossegurança no país que não tem, falha, a política é fraca. E a partir dessa política, levar treinamentos para todas as regiões do país, não só com respeito ao ebola, mas com respeito a várias outras. Qualquer ameaça, qualquer viral ameaça, isso. Amanhã, então, lá no anfiteatro do Bloco 2A do Campus Umuarama, tem essa palestra. A convidada é a Leila Macedo, que é a presidente da Associação Nacional de Biossegurança. Isso. Como que vai ser essa palestra? Quem pode participar? Enfim, faça o seu convite, fala um pouquinho para a gente. Bom, eu convido a toda a comunidade, não só a comunidade acadêmica, mas os médicos de um modo geral, os enfermeiros, a população. É claro que se todos resolverem ir, não vai caber. Não vai caber. Mas enfim, vamos convidar, estão todos convidados a assistir essa palestra amanhã. A doutora Leila Oda, ela vai inclusive passar um filme sobre os treinamentos que devem ser feitos, né? Acerca dos treinamentos. Será às 15 horas, não precisa fazer inscrição prévia. Quem desejar um certificado, lá no momento, assine a lista de presença para que nós possamos dar o certificado de participação. E está previsto para começar às 15 horas e terminar às 17 horas. Então são 2 horas de palestra. Mais uma vez vou falar o local, no anfiteatro do Bloco 2A do Campus Umuarama, amanhã a partir das 15 horas. Como a Sandra falou, não precisa se inscrever, basta chegar, participar, emissão de certificados através da assinatura antes da palestra. Enfim, está dado o recado, né, Sandra? Muito obrigada. Tá certo. Muito obrigado e volte sempre. Eu e sucesso na agradeço. palestra. Obrigada. Tá? Um abraço, Sandra. Obrigada. E não saia daí que depois do intervalo a gente volta com mais informações para você.